Buenos dias, diretamente de Zumbilândia para a TV Costa da Lagoa. Neste dia 5 de janeiro deste ano, que todos estão com expectativas de ser o pior ano das vidas dos brasileiros. E eu vou contar-lhes porque eu não tenho expectativa nenhuma de ser o pior ano da vida dos brasileiros, porque esse ano, o pior ano da vida dos brasileiros, eu já vivi ele em 2024. Cada um tem o seu pior ano da sua vida em determinado momento e que não é igual para todo mundo. Não é igual para todas as pessoas. No ano que antecede, eu cansei de dar carteiraço na justiça. Eu terminei o ano e comecei ano dando carteiraço para trazer lucidez ao que é uma maluquez o que estão fazendo com as nossas crianças. Também me introduzi em vários meios, várias condutas que pudessem ajudar-me, ajudar-nos, ajudar família arquitetos, sem se envolver com grupos que nem sempre trouxeram o melhor para nossas vidas, mas extraindo com o menor contato humano possível, o menor contato humano possível dos grupos, extraindo o que há de bom ali e aplicando nos humanos da nossa família. O nosso pior ano da nossa vida foi vivido em 2024, quando você é colocado em xeque para perder seus filhos por causa da justiça, ou por causa da injustiça promulgada, ou por causa de um bando de juiz canalha, um querendo limpar o furico do outro, por causa das canalices que antecedem e precedem os fatos. Quando nos associamos a outros grupos, a vários grupos, para trazer para os nossos filhos a diferença que existe entre você ser um religioso, um crente, um agora crente nos discos voadores, ou em coisas que querem implantar, implantes que querem colocar na nossa mente, foi o objetivo de torná-los mais fortes, mais resistentes, que jamais ficam dizendo sim a tudo que implantam neles, e tirando eles de grupos que a sociedade considera benevolentes como escolas, e que nem sempre são benevolentes. Eu aprendo muito com as chaves de Enoque, eu aprendo muito com os grupos de fraternidade, eu aprendo muito com a pesquisa. Agora mesmo vou ver aqui como que eu posso acessar o Dáquila Pesquisa e mandar um dinheirinho lá, o dinheiro digital pro menino do livro Arqueologia Proibida no Brasil, o menino André de Pierre. Já vamos mandar a aquisição do livro através desse dinheiro digital aí que já está disponível. Não precisa ser crente, não precisa ser espírita, não precisa ser nada. Precisa só ser um brasileiro e querer uma saída para a sua vida. Nesses momentos que não estão auspiciosos para a política. Aí me perguntam, você aceita os candomblés? Você aceita os... agora minha irmã faz parte lá de uns grupos aí, eu não conheço muito, mas eu sigo alguém que faz um trabalho lindo na internet e que é do grupo. Então, para ver que dá para extrair pessoas boas até na macumba, desde que não esteja sacrificando os bichinhos e o mau entendimento, que tudo está permeado, fragmentado. E pessoas que vão ter o poder de incluir os fragmentos necessários de cada pedaço dessas doutrinas, inclusive da doutrina do direito positivo, a doutrina positivista,
quando ela tem capacidade de fazer o que é certo, usando aquelas leis patifaria geral que escrevem, também é válido. E por que eu estou trazendo isso hoje aqui para a nossa conversa de manhã, que estamos mudando o foco, no sentido que o ano 2025 pode ser o pior ano para muitos, mas o ano 2025 já foi o pior ano para o 2024 já foi o pior ano para a família, então não pode ser 2025 o pior ano para a família. Nós estamos trabalhando muito em resultados do estresse, em resultados do que o ostracismo provocado pela justiça, pela polícia, pela comunidade decadente e as fofoqueiras stalking causaram na nossa vida. Como sair disso? Como sair disso? Aonde a gente busca força para se trabalhar e cuidar de questõezinhas básicas, como o uso da aguinha dourada nos níveis necessários para combater acidoses no organismo geradas por fatores psicossomáticos? Porque nós somos humanos, alimentados todo dia. Quando eu vou na oração daquele ator mexicano, que ele faz oração católica, ele reza rosários todo dia, eu me aproximo dele e fico um pouquinho pela palavra conectada com aquela rede neural dele, porque eu gosto do que ele faz, eu gosto como ele se anuncia como homem para a sociedade, eu gosto das palavras dele, principalmente para transferi-las para o meu adolescente, impregná-las nele, usando as coisas boas que a gente tem disponível, e boas cabeças, bons pensamentos, para criar bons guerreiros que saibam atuar não só com a força. Nesse grupo do Rosário que ele faz muito bem feito, eu aprendi que ainda existem homens de verdade com bagas, que zelam a sua natureza e querendo fazer o mundo valer a pena. A vida valer a pena, a vida natural, a vida normal, é isso que eu quero transferir para os meus filhos, para os dois, que isso vale a pena. Construir um menino natural, que para mim não tem problema nenhum construir um menino modificado, desde que o menino desse esses tipos de sinais. E naturalmente as crianças não dão esses sinais. E uma prova, nem por convivência, nem por conviver com um meio que tenha pessoas modificadas, a criança não identifica os modificados. Porque o Serginho sempre identificou a Joana Beatriz como amiga da mamãe. Assim que ele sempre identificou a Joana Beatriz. Ele só sabe agora as diferenças da Joana Beatriz, a amiga da mamãe. Para ver como que a doutrina woke está trabalhando através das campanhas trilionárias, como aquela campanha que foi feita aqui em Florianópolis, na época do senhor governador Moisés, para fazer a picadinha geral, né? Muita picadinha geral. Essas são as campanhas woke nas TVs, em tudo, nas marcas, e uns estão caindo fora, outros não. Eu pego o celular do meu filho, revejo a rota de conteúdos, percebo as mensagens subliminares, ensino para os dois como que isso é nocivo, ensino eles a fragmentar os conteúdos, selecionar quem eles vão ouvir, as ideias, a fazer o engajamento da plataforma digital, o que é bom e o que não é, para acrescentar na oficina, nas suas vidas, no que eles devem escolher como método para as suas vidas, seu método. Cada um deles tem métodos diferentes. Mateus tem muito mais métodos que Sérgio.
Sérgio ainda vai na onda, Mateus não. Mateus é diferenciado, é exatamente como a mãe. Não vai na onda. E Sérgio tem muito de mim. Ele pode estar lá na onda, mas não, essa onda aqui não tá para peixe. Vou furar. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque ficar me mandando pastorzinho, oração e essas coisas dessa maneira, achando que eu vou me conectar com o pastor A, com o pastor B, com o pastor C, não adianta. Não adianta. Eu tenho independência moral, independência mental e eu não sigo esses grupos. Por que eu não sigo? Eu vou explicar isso de uma forma arqueológica. Eu acho que é a melhor forma para explicar isso. Esses grupos de baixa vibração são orações, veja bem, nem toda oração é de alta vibração. Nem toda oração é de alta vibração. Quando você se conecta com grupos que tem ali pessoas que têm muita inveja, você vai na igrejinha, e ali é um bando de invejoso que não pode ver o vizinho ter uma pedra mais que ele, não pode ver ou ver o vizinho se dando bem e diz, tudo bem, eles estão fazendo, mas no fundo não quer que esteja fazendo. Aqui existe muito disso. Por isso que as igrejas não dão certo no lugar. Não dão certo. Só dá certo quando é para receber dinheiro público. Muito dinheiro público que favoreça muitas famílias. Aí dá certo. Mas tem igreja católica que ela é na linha da montanha lá. E que não é por acaso que temos a igreja católica localizada ali, naquele lugar da montanha, aqui na Costa da Lagoa, bem na beira da praia. Ali é um centro, é uma linha de energia. Mas não vou explicar a linha de energia agora. Vamos falar da energia que carregamos dentro. E que não existe energia mal, tá? Não, tudo é energia boa, tudo é positivo. Lá no direito positivo, tudo é positivo. Eles só estão querendo tirar as crianças da nossa família, mas tudo é positivo. Para quem? Para eles. Então, para o invejoso, quando ele está sentindo inveja, é positivo. É positivo. Ele está trabalhando nele para ferrar o outro. É positivo. Para quem? Para isso que sempre se criou, que são as ditas sociedade decadente, mazela social, as peleias. Não que não tenha que ter peleia, que uma peleia é bom, de vez em quando é bom. É bom pegar o facão e resolver as coisas. Né? Vocês não viram a Nailde, a drogadita, adicta, como que ela fez na questão da água, quando a verdade sobre a perseguição nas crianças veio à tona? Ela achou que ela não ia ser descoberta. Toda psicopata, quando é descoberta, faz desta maneira. Lembrando que todos nós temos um pouco de psicopatas e como dominamos o assunto é o que nos diferencia de quem é o psicopata nível esquartejador, como eu tenho demonstrado, e quem realmente quer o bem da humanidade. De toda a humanidade, não, porque essas pessoas deploráveis aí que tiraram a minha água, elas podem ir em quantas igrejinhas elas quiser, podem ir no satanismo, pode ir no que eles quiserem, naquele outro lá, como é que é, várias aí que elas vão, encontros delas aí, tomar o chá, tomar o cogumelo, o que elas quiser, que não vai mudar o que está feito. Essa é a energia, é a vibra que alimenta os grupos que precisam dessa energia.
essa colheita, existe uma colheita, existe uma colheita de seres. E não são seres inventados. São seres que eles acham que eles precisam se alimentar disso, então eles ficam provocando isso na humanidade. Eles não precisam se alimentar disso. Nós já temos conversado com eles e demonstrado que eles podem se alimentar de outras coisas e não disso para viver. Mas as pessoas, como estão muito colonizadas por essas energias que são bem fortes, vou falar assim que é mais fácil do povo entender sem dar aqueles nominhos fictícios para a energia pesada, aquela energia... Tá? E aí, essas pessoas estão dentro desses grupos da igrejinha, aí você vai lá e se associa, né? Ou mesmo pela internet. Mamãe mandou o pastor Bruno para mim seguir o pastor Bruno. E se eu não quero seguir o pastor Bruno? Aí eu fui lá, dei um likezinho no pastor, deixa ele crescer na internet. Agora eu não quero seguir todo dia a oração. Aí começa a me mandar todo dia aquilo. Aquilo perturba a minha cabeça. Eu não gosto de gente que fica mandando isso, insistindo nisso. Porque quando eu mandei para a mamãe a terapia que eu acreditava, já dá para ver pelo padrão de continuar lá com aquele pastor que ela não fez o que ia mudar a vida dela, que é a terapia havaiana. Eu mandei a terapia havaiana, os livros que o meu filho leu, tudo. Ela não fez. Então, por que eu tenho que escutar pastor de igrejinha? Eu não quero escutar pastor de igrejinha. Isso é parte de manobra política. Eu não quero fazer parte. Eu decido não fazer parte disso. Eu tenho Bíblia o suficiente, lida pela abuela dos meus 7 anos aos 12 anos. Ela lia todo dia uma parte. Ela leu inúmeras vezes toda a Bíblia. E eu tenho Bíblia suficiente. As pessoas que não têm Bíblia suficiente, elas devem lê-la. E tem um cara que eu indico. É um cara aí, eu sempre compartilho o vídeo dele. Ele foi lendo um pouquinho por dia. Ele é do basquete. Ele sabe ensinar a ler a Bíblia. Vai lá e vê como faz. Se isso muda a tua vida, você vai aproveitar 30% do que tem lá. Né? Mais ou menos. Do que eu sei, do que eu aprendi com a abuela, eu aproveito, vamos dizer assim, que aproveitamos de tudo aquilo, de toda aquela bagagem que não é pouca, 20%. O resto está nas outras literaturas, que a própria igrejinha, vamos falar de católicos e todos os outros que vieram dela e os que antecedem a ela, esconderam. E o grande Shangri-La de tudo isso está na arqueologia. Aí esconderam parte da história para ficar faturando moedinha, faturando dólares. Não quero agora, amor. Olha que lindo, deixa eu mostrar. Eles estão fazendo chips de banana verde. O Matheus, pro café da manhã. Ai, meu Deus. Eles criam, eles constroem a realidade deles. É isso que é importante nesse modus de educação, de uma educação mais solta, individual e não grupal. Eu quero falar contra os grupos. Porque as pessoas que criam os seus príncipes, as suas princesas, que falam 2 línguas, 3 línguas, ninguém coloca eles em grupos de mais de 5 alunos. Digamos, 8 alunos já não é para a excelência. E o que nós temos hoje são professores para quantos alunos? E professores que não têm bagagem sequer para oferecer aquela matéria que elas estão lá para oferecer, que são matérias que não me interessam. A ciência, como eles mostram na escola, não me interessa. A ciência, como eu fui ensinada
pela minha professora Carla Cirlei Rossetti. Essa ciência ainda era incrível. A gente ainda saía pelas ruas, pelo lajeadinho, identificar fungos, identificar os reinos vegetais. A gente ainda tinha uma educação bonita. Depois disso, os interesses da escola mudaram para essa descultura, que em vez de juntar os fragmentos, vamos pegar 20% da Igreja Católica, vamos pegar 30% lá aquele outro grupo que tem os seus fundamentos naquilo que a católica escondeu, que são as línguas mais antigas. Vamos pegando esses fragmentos e vamos montar algo e demonstrar isso na escola, né? Não, isso não existe. E aí as pessoas já começam a dizer: ela é sem Deus, ela é sem Deus. Como que a deusa, que tem a chama do ser humano vivo, porque eu sou um ser humano vivo, vai estar sem Deus? Se eu tivesse sem Deus, eu não teria a vida. É bem simples de entender o negócio. Agora, as julgadeiras, as picadeiras, né? As picadeiras de cano, as folhadeiras de Bíblia, todas têm uma solução para os outros. Então, por que não fica lá na solução para elas? A julgadeira de Megs, a julgadeira de Megs, eu vou criar esse tema, julgadeiras de Meg, vai ser o nosso quadro por os próximos dias. Vamos fazer o quadro das julgadeiras de Meg, principalmente essas que vêm na internet. Em vez de fazer um canal, contar alguma coisa, falar da vida delas, da história delas, dividir aí nesse ordenador umas coisinhas que presta, não rola isso. Quer vir comentar, fazer um canal Falciane, as Fofocane, como é que é aquele outro tema que eu lancei aí, das fofoquinhas? Aí elas querem vir comentar coisas aqui, querem julgar por que a Meg não vai pra igrejinha, porque o Daniel e a Márcia, eles são melhores que a Meg, eles vão pra igrejinha. Eles participaram da picação de canos de água da família. Mas eles vão para a igrejinha, então eles são melhores. Será que eles são melhores? Para mim, eles são piorais. Agora acha que pode passar sem me cumprimentar. É porque eu não passei por eles, né? Porque eu tô aqui dentro de casa bem calada, vivendo o que eu tenho que viver, mas a hora que eu passar por eles, eu vou perguntar: e aí, estão felizes? Bem felizes? As fofoquianes. Ai, que fofoquianes. Aí essa minha falação serve para quê na internet? Serve para quem vai ver toda a história nos meus canais, os vídeos que antecedem, que as minhas vizinhas colocaram gangues aqui em casa, o que precede, por que elas colocaram, porque a verdade é uma coisa que elas não suportaram, que eu vim para as redes trazer aquilo que elas estavam fazendo comigo, de ostracismo descomunal, né? Pessoas comunistinhas, politiqueiras baratas, que queriam interferir na nossa vida, e não era interferir com coisa de igrejinha, era interferir com coisa sexual, perversión. Aí ficaram louquinha. Antes de eu inaugurar o salão, para mim não conseguir inaugurar o salão, foi lá e arrancou cano, arrancou caixa, arrancou tudo, né? Aí a gente descobriu que elas estavam fazendo todo um plano, usando a justiça para impor medo na família, achar que iam tirar os nossos filhos e calar nossa boca e parar os vídeos. E aí eu simplesmente fui intensificando os vídeos, assim como estamos até hoje, ao ponto de vir aqui falar em relação às instituições que se dizem muito espirituais, mas que nem sempre são tão espirituais. E veja bem, não quero dizer que elas não ajudam pessoas. Eu acho extraordinário o trabalho de muitos das instituições religiosas que vêm para as redes, né, fazer o seu trabalho online.
e muitos deles estão continuando essa colonização do mal na cabeça das pessoas, incentivando as invejas, né? Disfarçado de conquistas, riquezas, sequer sabem o que é as verdadeiras riquezas, mas estão fazendo isso. E eu não sou obrigada a ouvir esses conteúdos, tenho a liberdade de escolher o conteúdo que você quer seguir, de que construir o seu próprio pensamento. Eu gosto muito da professora que não acredita em nada, nem mesmo no Jesus que as igrejas nos ensinaram a mim, ensinaram a ela, ensinaram a todas as pessoas. Mas isso não significa que ela não acredita nesses seres diferenciados que estiveram nas Américas, até porque todas as viagens da professora são incríveis. E ela demonstra sobre esses pontos de energia, esses focos de energia, esses centros de energia, o que tem abaixo e o que tem arriba, o que tem à nossa direita e o que tem à nossa esquerda, o que tem nos lados, o que tem nas transversais, que nós estamos cheias de linhas, nós somos linhas imaginárias fixadas desde a anatomia do nosso rosto. Para cortar um cabelo, você depende de dominar essa questão das linhas, senão você não vai ter uma boa proposta. E construir um pensamento é o que foi tirado das escolas no ano que tiraram a filosofia, que não deixaram mais se criar grandes pensadores e que tentaram robotizar a educação de forma de criar essas ideologias, essa manada doutrinária, exatamente como a manada doutrinária da igreja. Tentaram copiar e transferir para esses doutrinários que não vai mais ter igreja, não vai mais ter pátria, que a pátria educadora não é mais a pátria educadora, não. A pátria educadora é uma seita, é uma doutrinaria, e as crianças têm que se adaptar àquilo. E eu não sou obrigada, como ser humano vivo, individual, livre por natureza, para escolher escola, religião, o que eu quiser. Então eu decidi construir essa educação a partir de mim mesma, com boas orientações. Claro, tem que ter mestres de várias áreas, que nem todo mundo aguenta, porque aguentar a geopolítica é um peso na alma. Você aguentar todas as coisas, saber o que a coletividade tóxica fez, como se deixou invadir por esses pensamentos dos controladores. E aí você vai conhecendo. E por que o Shangri-La é a arqueologia proibida? Porque lá tem histórias que eles ficaram contratando seres humanos de religião A, de religião B, para a religião C, e ficaram sempre nessa disputa que gera desunião e divisão entre o tal bem e o mal, que o mal não existe, ele é criado por pessoas, naturalmente nós não somos maus, nós não somos psicopatas, mas as escolas se transformaram em fábricas de ostracistas, psicopatas, adictos e esse tipo de sociedade. Por quê? Por causa dessas divisão de grupos. E aí é um puxa tribo tal para tribo, e todo mundo foi perdendo a sua identidade. E a igreja faz parte dessa porcaria de derrubar a identidade. Eu tenho um amigo muito rico, riquíssimo, que ele defende que a igreja traz identidade, porque ele só conta a parte boa da igreja, porque ele não quer contar a parte podre da igreja. E o meu trabalho aqui é contar a parte podre da igreja. Porque tem, e tem todas elas. Eu estava vendo por que a cerimônia de determinada igreja, que faz muitas revelações, por que aquilo era tão forte sobre a psique das pessoas. Aquelas orações, aquela loucura geral. Porque aquele dono da igreja, hoje, ele tem um patrimônio imensurável. Imensurável. Não se consegue medir o patrimônio daquela igreja no Brasil. E aí?
Isso é natural? A doutrina forte era para ajudar as pessoas ou era para colher com elas? Era educativo ou era regressivo? Era aberto ou era fechado o sistema? Por que que o juiz do direito positivo não conversa comigo e agora inventou essa coisa de sanidade? Porque não tem competência de conversar comigo. Porque aquilo é sano ou é insano? Insano? Todas as coisas fechadas que não te deixam avaliar, pensar abertamente e incluir outros temas, é porque aqui nós é assim, tem que ser cabelinho curto, porque se nós abrir para um cabeludinho, com cabelo comprido, aqui na igreja, todos vão querer ter cabelo comprido, aí a doutrina já, nosso método aqui já não funciona, então nós temos que excluir. Então já não presta, já não é bom. Para mim já não é bom. Esses grupos todos deveriam ser proibidos de existir. Na minha opinião, deveriam ser proibidos de existir. Porque todos colhem muito dinheiro. E devolvem para essas pessoas alguma coisa? Devolvem o quê? Doutrinas, mais caraminhola na cabeça das pessoas, que no fundo não serve para nada, não explica de onde viemos, conta aquela história que quando tu vai ver o Deus que eles estão servindo é um Deus do dinheiro, é uma porcaria de um demônio, e aí querem que você siga. Acho que esse telefone eu não vou conseguir até os 33. Ai, que droga. Querem que você acredite nas seitas doutrinárias, que para mim essas religiões são tudo mais ou menos igual a seita, que também tem os domínios das principais empresas aí, muitas empresas sobre esse domínio totalitário, são de seitas, de igrejas, seitas e igrejas. Tudo isso é o que está acontecendo e ninguém está interessado em fazer a unificação. E quando um grupo se prostrar ao interesse de fixar a unificação, ele será perseguido por todos os outros, que é o que acontece hoje com a pesquisa brasileira, que é o que acontece com a família Arquitetos por estar falando favorável à pesquisa brasileira e não às universidades. A universidade brasileira ela tem que ser construída com parcerias com a arqueologia, com parcerias com os métodos que não sejam doutrinários. Eu estou vendo agora, vai ter a conferência dia 26 do Grande Mestre, que fala de uma educação exata. Grande Mestre porque ele tem bagagem o suficiente para falar sobre criança. Ele viu as crianças sendo recolhidas na África de avião e levadas para a Ucrânia para experiências. Ele participou disso, então ele tem bagagem para falar, né, sobre educação, sobre universidades, sobre qual o modelo da verdadeira educação e ter grande preocupação com isso e com o que ele está orientando para os filhos deles e sobre essas crianças chamadas informes. São os informes as crianças que a gente tem hoje, que são essa mistura aí de criança que já vem com o dedinho, que já sabe rodar a telinha, que foi construído, não temos como fugir disso, meus filhos já fazem parte disso, eu fui totalmente vacinada desde o início da minha vida, e ali que foi colocado isso em nós. E essas coisas, como dizem, muitos não sabem. Você está falando de uma coisa, Maggie, que muitos não sabem. E também não se interessam em saber nada. Não querem saber nada. A única coisa que querem saber é de continuar na igrejinha. Continuar fechados. Naquilo que lhes anestesia. Na anestésia global, coletiva e totalitária.
Até onde é lúcido uma doutrina positiva? Os positivistas chegar ao ponto de incluir um promotor público, juiz da fraude de Santa Catarina, em processos que acusam a família, onde que deveriam estar enaltecendo a família, pelo modo que nós temos e atenção com os nossos filhos, e estão fazendo exatamente o contrário disso, o que nos leva a crer que estão totalmente envolvidos com a retirada de crianças do país. Ah, você está pensando alto demais? Não, eu estou só trazendo os fragmentos de todos os grupos para este cenário que significa uma mulher viva chamada Magda Franciele Keiber em seus canais da internet e compilando com o que acontece juridicamente com a pastinha verde que eu tenho demonstrado em outros vídeos e com o que as minhas vizinhas imbecis colheita do tudo que não presta. Por isso que elas fazem isso junto com o cara da igrejinha. Os seus objetivos frustrados, porque claro que serão frustrados, e nós aqui com o resultado agora para mexer num corpo reagindo intensivamente, nossos corpos estão reagindo intensivamente a toda essa pressão e opressão que sofremos mediante esses ataques subhumano, desses seres de baixíssima vibração, que mexem com a baixa vibração. E ainda vem comentar aqui que eu tenho que ser um ser de luz? Por que você não pega a minha luz aqui, já que me chamou de iluminada, e não para com esse grupo stalking, que não para nunca? Mas vão na igrejinha. E lá na igrejinha não tem orientação para parar com isso? Que isso é regressivo para o que a gente faz de bom para esse papai? Que ele está reagindo com efeitos psicomáticos pós-trauma, colocando a vida dele em risco? A que Deus vocês servem desses grupos aí? A nenhum. Vocês servem a um demônio maldito que vocês criaram na cabeça de vocês e plasmaram ele aqui na Terra mesmo. E juntos com a coletividade tóxica ficam alimentando essa porqueria quando se reúnem na igreja, na praia, quando fica atrás do muro para depois botar no grupo de fofocas o que eu estou gravando, porque já não pode mais acessar aqui. Porque está sendo denunciado. Nós estamos na fase de denunciar isso. Nós não estamos na fase de ser colheita disso. A colheita acabou. Chega o pior ano da minha vida, 2024. E todas vão responder mediante a lei. Todas. Porque eu vou me encarregar disso particularmente se não tiver uma juíza cabrona para fazer isso mediante a lei e a ordem desse Estado. A caneta dela está ali. Mas fora esses fatos, nós temos a saúde pública. Aí eu estava lá no hospital, na ala médica 2, e vinham presbiterianas, católicas, lá fazer um trabalho dentro do hospital, muito iluminadas. Já contei essa história aí na internet, acho que no Instagram, não sei onde que eu contei, mas eu contei que elas profetizaram lá dentro daquela ala médica, elas profetizaram através da palavra dela, e tudo que elas profetizaram na minha vida aconteceu. Eu escutei aquilo naquele momento que eu estava lá cuidando do Renato, mas eu não escutei ouvindo aquela senhora que estava me falando.
Eu ouvia quem estava naquela senhora para me trazer aquela informação. E guardei ela aqui, ó, na cachola. E aí não fiquei de espectadora da vida. Continuei trabalhando na saúde. E aquelas profecias das 3 mulheres se cumpriram na vida do Renato e na minha. Por isso que a gente está enfrentando isso aí com a justiça. Por isso, porque já era predito que a gente enfrentaria, e não foi porque eu acreditei nelas, não. É por cima de tudo que está vindo de todos os seres humanos. E é explicado. Os enoquianos explicam. Os católicos não entendem. Nem todos entendem. E nós vamos todos ter que entender. Eu cheguei a 40 minutos. O objetivo era 33, né? Vamos ao 43, então. Desta conversa, hoje não vamos falar de estética. Não existe estética sem você ter uma alma bonita, sem você apreciar o que é bonito. O que é um ser humano bonito? É um ser humano bem cuidado, todos somos bonitos. A raça humana em si, ela é bonita, as misturas, as mesclas de todos os tipos de ancestrais que nós temos, que nós carregamos em nossa genética, muito mal explicada pela ciência, mas que estão trabalhando nisso, estão trabalhando intensivamente nessas patentes genéticas, nessas patentes de saúde. E basta termos interesse na informação, interesse em aprender, interesse em gastar o nosso tempo buscando sabedoria, muita sabedoria, e não buscar danar o hermano. Isso não significa que não tem que se defender dessas malditas, desses mal do mundo, desses tudo que não presta. Mas significa que nós temos a chance hoje, mais do que em qualquer momento do mundo, de buscar conhecimento, de transformar conhecimento aplicado em grandes obras, em obras que modifiquem a nossa vida, a vida dos nossos filhos, trazer o gênio de volta, o gênio da lâmpada, os deuses que estão dentro de nós, que é a chama que nos deixa vivo todos os dias. Ter a nossa própria doutrina. Aquela que vive aqui, ó, do discernimento. Não deixe nunca mexer no discernimento do seu filho. Eles vieram muito mais para ensinar-nos do que nós metermos caraminhola na cabeça deles. Eu falei isso ontem para o Renato. Não tentem impor o que nos impuseram. Usa a metodologia antiga, mas não para impor nada, porque nós temos muito a aprender com eles do que eles com nós. Nós somos guardiões das nossas crianças. Beijinho, beijinho, povo humilde. Tchau, tchau.